É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Esse é o podcast Ciência da Nutrição. Mais um episódio hoje está no ar. Esse podcast, que então tem o objetivo de trazer informações científicas, e um conhecimento sobre as áreas de ciência e nutrição. E mais do que isso, contribuir também para você que é nosso ouvinte, para modificar um pouco a tua vida. As informações que a gente está trazendo hoje aqui são informações muito importantes que a gente carrega para o nosso dia a dia e que elas possam, então, te auxiliar a que você tenha uma vida melhor com saúde, um equilíbrio mental muito melhor. E hoje eu estou muito animado com a nossa convidada. Luana, como é que você está esperando aí? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Anderson. Olha, nossa convidada realmente, que escolha fantástica, que habilidade de comunicação que os nossos ouvintes vão receber de presente hoje. Sem mais delongas, a gente queria relembrar para os nossos ouvintes que a gente ainda está gravando à distância devido à pandemia, então desde já a gente pede desculpa por qualquer interferência, qualquer ruído que vocês possam estar ouvindo nos locais de nossa gravação. E queríamos muito agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando ao longo aí desse último mês. Foi um podcast que a gente lançou no mês de março e que tem apresentado para a gente um retorno muito grande, não só da comunidade científica, mas também da sociedade como um todo, com esses conhecimentos que a gente está trazendo. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Patrícia Reis, que é especialista em nutrição clínica, terapia nutricional integral e parenteral e oncologia pelo INCA. É nutricionista hoje responsável pelo serviço de nutrição das clínicas Oncomed e Pro-Onco Mulher nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. É diretora do Instituto Patrícia Reis, o INPAR, e também idealizadora do CONUT-ON, que é o primeiro congresso online de nutrição oncológica que vai ocorrer agora nos meses de maio, entre os dias 24 e 27. Patrícia, mais uma vez aí, eu queria muito agradecer a tua presença. A gente nos bastidores já teve uma prévia conversa. Seja bem-vinda aí por nós nesse nosso podcast. Olá, Anderson, Luana. Eu que agradeço o convite, obrigada por terem me apresentado dessa forma, obrigada pelo seu olhar, Luana. Eu estou muito honrada de ter sido encontrada por vocês para a gente pegar e bater esse papo. Bem, Patrícia, a gente, no início do programa, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho os nossos convidados. A gente tem sempre dito em todos os programas que um dos objetivos também do podcast é conhecer histórias, Eu queria, então, que você contasse um pouquinho a sua história, Por que nutrição? E, mais do que isso, por que nutrição e câncer, Que é uma temática extremamente complexa. Cada vez mais a gente vê a complexidade hoje de um profissional estar envolvido com isso. Mas como é que você chega nesse mundo todo da nutrição, do câncer? Como é que você veio parar aí? Menino, o podcast vai durar quanto tempo mesmo? 2h30, mais ou menos. Então tá, eu tenho direito de fala aí de 1 hora agora. Eu nasci no Rio, mas eu fui criada no interior. E quando eu estava fazendo faculdade, minha melhor amiga falou que queria fazer nutrição. E como é que eu ia ficar sem a minha melhor amiga? Eu não sabia nem o que era nutrição, gente. Aí a gente estudava para aqueles caderninhos do vestibular para saber do que se tratava. Aí estava escrito lá que nutrição entendia dos alimentos, e ela virou para mim na sala de aula e falou: cara, a gente vai comer uma cenoura, a gente vai saber o que tem numa cenoura. Eu lá queria saber, gente, o que tinha numa cenoura. Não estava nem aí, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado na minha relação emocional com o alimento, e que hoje eu entendo que tenho demais, E aí ela foi, eu fui atrás, aí eu fui fazer nutrição só por conta disso. Fiz nutrição, no 4º período ela abandonou para fazer medicina, ela viu que não era isso. E aí, no 5º período, então, eu comecei a ter nutrição clínica. Quando eu fui apresentada à nutrição clínica, eu entendi o que eu estava fazendo ali, agradeci muito por ali eu conseguir entender realmente a relação que existe entre o humano e o alimento, e o poder que isso existe, sabe? Dali eu me apaixonei, me tornei monitora em nutrição clínica. Dali eu consegui ir para o meu estágio, e o meu estágio foi no INCA. Foi no INCA porque, como eu me apaixonei muito, eu era a melhor aluna da turma de nutrição clínica. Fui monitora e, por conta das notas, a gente podia escolher os lugares.
e o INCA era o melhor lugar. Chegou um momento que eu achei que eu não ia querer fazer no INCA, que eu ia para o Hospital de Ipanema, porque tinha uma professora lá que eu gostava demais dela, a Eliane Bassu, e aí uma amiga minha virou e falou, não, o INCA é melhor, e a minha dúvida era, se eu for ver câncer, eu falei até disso recentemente, se eu vou ver câncer, eu não vou ver hipertensão, diabetes, perda de peso, ganho de peso, não vou ver nada, só vou ver câncer, é isso que eu quero. E aí, por conta de ser um estágio até com tempo maior, a carga horária do INCA era maior do que a dos outros. Eu falei, não, então eu vou para o INCA mesmo, vou ficar lá 6 meses, porque eram 6 meses. E ali eu entendi que eu passaria a ver o câncer, mais a hipertensão, mais o diabetes, mais perder peso, mais ganhar peso, mais todas as coisas, assim, com todas as possibilidades que existem numa clínica, eu viria ali naquele hospital. E assim foi, né? E aí eu fiz a especialização, me apaixonei, era aquilo ali que eu queria. Tinha residência, eu não sei se ainda agora é assim, para a residência precisava ter 1 ano de prática em nutrição clínica. Então eu saí do meu estágio já certa que eu me formaria, faria meu ano de prática em clínica e voltaria para prestar a residência. E aí saí de lá e foi a Eliane Bassu que me indicou para uma vaga, para uma entrevista no Hospital da Lagoa, para eu assumir o Centro de Terapia Intensiva do Hospital da Lagoa e Unidade Coronariana. Então, com 15 dias de formada, eu fui assumir um CTI. E no primeiro round que eu participei, eu não tinha noção nem o que era, sabe, nora, né? E o paciente, leito 2, era o seu Antônio Rosa, de 87 anos, que estava com nora, estava com dripping de nora, não responsivo, acidente automobilístico, enfim. E eu não sabia nada. Então, eu fui estudar, né? Fui na prática, literalmente estudar, fui abraçada por aquela equipe, a equipe do Hospital da Lagoa, é uma equipe que até hoje eu agradeço. Uma das pessoas era o plantonista de sexta-feira à noite, era o Ricardo Rosenfeld, que hoje é um nutrólogo muito conhecido. O Ricardo sempre foi muito generoso comigo. Então, aquela equipe me abraçou muito para que eu entendesse de clínica, né? E aí todos já sabiam que meu interesse era voltar para prestar a prova, voltei, fiz a residência no INCA, e eu entendi ali, Luana e Anderson, que eu poderia ajudar pessoas, né? Que aquelas pessoas que estavam ali em cima do leito eram pais, mães, eram histórias, eram humanos, que eram muito fragilizados pela doença. O câncer é uma doença totalmente diferenciada, porque é a doença que dá naquele indivíduo que está indo à padaria comprar pão, ou correr com o netinho, ou brincar, ou está fazendo todas as escolhas para ser mãe, tentar ser mãe, e descobre um câncer quando abre o envelope, e dentro do envelope está escrito carcinoma. Então, a gente não fazendo planos para ser mãe, indo à padaria, a gente não lembra que nós somos todos mortais, que a gente tem um tempo determinado aqui. E o câncer faz aquele indivíduo lembrar que ele é totalmente frágil e há uma possibilidade real de morte. E a doença atinge a todas as pessoas. Eu tenho um irmão chamado Rodrigo, que ele é deficiente intelectual. Eu fui criada por pais que cresceram, nos fizeram crescer, vendo o movimento de ajudar o próximo, né? Na cidade onde a gente mora, meu pai auxiliou a construção do balcão de profissionalização da APAI. Meu pai é um dos pais muito ativos da APAI, criou o balcão profissionalizante, onde até hoje meu irmão trabalha, faz trabalhos manuais, ajuda as pessoas, as crianças que estão necessitando, os deficientes intelectuais ou não, né, ou com outras deficiências, estão necessitando de ajuda. E é uma situação que toda a família se torna especial. Então, eu acho que eu trouxe essa história comigo de entender. Ontem eu estava com a minha estagiária atendendo uma paciente sem condição nenhuma de via oral, ela foi para nutrição para fazer radioterapia. Chegando lá, a paciente não era nem responsiva. E aí, com um protocolo de 33 sessões de radioterapia, seria impossível radioterapar aquela paciente, ela não ia tolerar, 47 quilos, né? E aí eu tive que chamar toda a equipe para a gente encaminhar aquela paciente à emergência. Acompanhada da nora, uma história de que a filha estava cuidando dela, brigou com ela e saiu de casa. Então, é uma doença que eu não tenho que olhar só para aquela paciente
paciente que não está responsiva na minha frente. Eu tenho que olhar para aquele contexto que é uma nora, se aquela nora cuida com amor, se aquela nora tem noção do que aquela paciente está se alimentando ou não, o que se alimenta, porque é muito maior aquela nora ficar perdida e eu falar, agora você vai ter que ir para emergência. Posso ir para emergência daqui ou eu tenho que ir para emergência da minha cidade? Eu posso ligar para alguém, eu ligo para alguém. Então, é todo um contexto. E o câncer, perda de um órgão, sexualidade, cabelo, sobrancelha. Então, aquela mulher completamente mexida, tendo que literalmente renascer e se refazer e se reencontrar depois daquela doença. Então, eu acho que, embora o câncer dê medo, e muitas pessoas, alunos têm medo de ir para oncologia, profissionais têm medo de tratar com oncologia, né, com a possibilidade de morte, com o que, vamos dizer assim, semiologicamente pode ser feio, ali eu encontro completamente toda a minha felicidade de poder ter uma extensão de ajudar quem precisa. Perfeito, Patrícia. Encantador escutar você falando, você passa essa paixão, né? E a gente vai viajando aí nessa história junto contigo. Mas justamente essa paixão, né? Isso ficou muito claro para mim quando eu fui visitar tuas redes sociais, teu canal do YouTube, né? E isso que você falou para a gente agora, né? Do estigma da doença do câncer, né? Eu diria até que numa comparação aqui mais superficial, mas tal como foi a questão do HIV na década de 80, né? Não pode nem falar o nome, dá um outro nome, mas não cita o nome, né? Eu hoje percebo, né, todo esse peso e todo esse estigma para a questão do câncer, né? Então, assim, eu fiquei curiosa, né? E eu vi o quanto você é até carinhosa, né, com essa parcela de pacientes, né, e famílias, né? Você cria apelidos ali, né? Os oncolovers, né? Entre outros apelidos que eu achei muito criativos e muito necessários. Então, assim, eu acho que você está dando um aulão aí para profissionais da saúde, que estão nos escutando, de como se comunicar numa temática assim desafiadora com o público, né? Cheio de estigma, como foi falado. Então, curiosidade, como é que deu aquele plim, né? Estou na minha prática profissional, consultório, atendendo, mas isso aqui não vai ser suficiente, né? Eu vou para as redes sociais, eu vou, enfim, encontrar uma forma aqui de complementar ou de me aproximar. Quando deu esse plim, o que você deixa de dica aí para os ouvintes do como fazer essa roda girar aí da comunicação na profissão? Nossa, que pergunta difícil. Obrigada pelo que você falou. Eles são os meus carecudos e carecudas, né? E eles se identificam, eles gostam. A minha mãe, quando a primeira vez que minha mãe leu o que eu escrevia, né? E eu botei carecuda, ela falou: meu Deus, que coisa horrorosa que você faz. Por que não chama de carequinha? Que horrível que você criou. Eu falei: mãe, eles amam isso daqui. E as pessoas marcam, hoje a gente está no atendimento remoto, as pessoas marcam consulta comigo. Quando abre o vídeo, ela fala: eu te assisto. Eu sou sua carecuda e você não me conhecia ainda, né? É para empoderar, é para entender que, e aí respeitar também, porque, por exemplo, uma mulher com câncer de mama, às vezes, e eu vou dizer para você que quase a maioria das vezes, elas não se importam de perder a mama, elas não importam de ser mutiladas. O que dói é a queda do cabelo. Para outras dói porque ela perdeu a sobrancelha, ou porque ela perdeu o cílio, sabe? Então, essa aproximação, assim, é para trazer a naturalidade. Hoje a gente ainda tem pessoas que não falam o nome da doença. Os indivíduos mais idosos são os mais difíceis de aceitarem. Por exemplo, essa semana passada eu atendi uma paciente que eu combinei ali naquele olhar com a filha dela que eu precisava falar que era tuberculose. Dentro do consultório eu entendi e eu fiz um negócio tão tuberculose que chegou uma hora na consulta que a filha dela virou para mim e falou assim: mas você está entendendo que não é tuberculose, não está? Eu falei: não, eu estou entendendo perfeitamente que o nome não é tuberculose, fica tranquila, porque eu assumo um negócio que é o papel, então vamos embora de tuberculose. Até a filha ficou em dúvida. Então, eu entendi que isso foi antes, né, da pandemia, que as pessoas precisavam entender que era muito maior. Eu fui convidada para palestrar no Papo Rosa, que é de responsabilidade de uma oncologista e de uma mastologista, e foi num palco, eu não tinha a menor noção. Vai fazer uma palestra no palco Papo Rosa, em Copacabana, no dia tal, não sei o quê. Eu digo, vou, né, gente? Eu vou. E aí você tem 15 minutos de falar. Eu falei: tá, eu vou. Chegando lá, gente, era no Net Rio, no teatro, lotado, 500 mulheres, e eu no palco. Achei aquilo maravilhoso. Eu me arrumei lá na coxia. Eu era realmente uma atriz. E eu subi no palco, não tinha data show, não tinha nada, era falar.
E aí eu fui falar do meu jeito, e aquelas mulheres me receberam tão bem, aquilo ali teve uma aderência tão grande, e também quando eu faço o nosso Dia Pink, que é um evento maravilhoso que eu faço aqui em Niterói, que eu comecei com 20 mulheres, uma mastologista que me deu o evento, eu falei, eu só quero um auditório maior. Ele, maior de quanto? Eu falei, me aguarde, querido, que isso aqui vai crescer. E no segundo ano tivemos 100 mulheres, no terceiro 250, no último 480, e agora no 2020 foi todo filmado. E aí eu sou a megalomaníaca dos sonhos pelos meus pacientes, então eu entro em contato com as pessoas mais loucas do mundo, tipo a Alcione manda recado, agora eu estou tentando falar com o Antônio Fagundes, porque eu quero botar o Antônio Fagundes numa palestra minha, e eu mando recado mesmo, eu falo, você conhece? Conhece, então fala com ele que eu preciso, não sei o que, e assim eu vou fazendo, para que as pessoas entendam o quanto elas são importantes, e trazer essa ideia. E um outro fórum que eu dei uma palestra, que foi um fórum de políticas públicas em câncer de mama. Quando eu desci do palco, muitas pessoas vêm falar comigo e falam assim, minha prima que está com câncer de mama no Sul precisava ouvir isso. Fala com ela, grava aqui e fala com ela para ela ouvir essa sua palestra. Aí eu comecei a entender que eu precisava ajudar outras pessoas. E é lógico que a gente foi envolvido nessa história de mídia digital. Eu, assim como todas as outras pessoas, tive problema, quem vai olhar ali acha que não, mas eu tive problema de ficar, às vezes eu estou meio que saindo de um quase que burnout que eu acho que eu entrei, e aí eu estou fazendo menos stories por conta disso, e às vezes eu tenho essa coisa de ficar, vai ficar em frente do celular, gente, fica falando, bom dia, estou tomando café 100% arábica, tem hora que, sabe? E eu tive esse início. Minha primeira live foi com a Fundação Laço Rosa, com a Marcele e com o Dr. Gilberto, e a minha amiga de Portugal depois entrou em contato comigo e falou, Patrícia, eu não entendi, a sua câmera estava só você, metade da sua cara, assim, era eu, a Frida, não, na verdade era a Frida, que tem atrás de mim um quadro, né, para que vocês só vão me ouvir, atrás de mim tem um quadro da Frida, era só a Frida, e metade do meu rosto. Falei, não, eu estava com muita vergonha, por isso eu estava daquele jeito, faz de coisa que é uma coisa meio assim mesmo, para as pessoas não me verem muito. E eu passei por isso também. E aí depois eu descobri tanta gente que escreve agradecendo, tanta gente. Teve uma live que eu fiz agora, que uma paciente, porque eu abro live para ajudar as pessoas, então as pessoas que vêm eu nunca vi na vida. E no final, a mulher me quebrou e virou e falou assim, Patrícia, era o pai dela que ela tem, né, tá tratando um câncer de língua. Né? E ele passou por uma glossectomia, ele está em gastrostomia. Foi uma live assim, porque eu também sou especialista em terapia nutricional, então eu tive que dar aula de gastrostomia dentro da live. Aí, quando estava terminando a live, ela vira para mim e fala assim, Patrícia, agora, por favor, fala aquelas coisas bonitas que você fala, dando um recado para o meu pai. Eu falei, gente... Aí ela me quebrou. Minha filha parecia uma pastora. Minha filha, comecei a falar de amor, de não sei o quê, por pai dela, blá, blá, blá. Ela me pegou totalmente de surpresa. E aí, ela já me respondeu dizendo que o pai dela amou o meu recado. Então, nem eu tenho noção dessa história da onde chega. Foi nessas respostas, nesses feedbacks, das pessoas escreverem para mim nas redes, muito obrigado, você me ajudou. Gente, as pessoas cancelam a consulta comigo e falam mesmo, você está me ajudando tanto na rede social que eu não preciso de consulta não. Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou pagar a conta? É desse jeito. E aí foi esse feedback que eu fui vendo, e aí eu queria montar uns cursos, porque eu trabalho já com eventos, tive que passar por um evento online, criei o Conute, e as pessoas falando, Patrícia, tem que fazer curso seu. E eu tinha dificuldade para fazer curso meu. Eu faço curso dos outros, muito mais fáceis, muito mais fácil que eu invento tudo, mas para mim eu não invento. E aí eu falei, não, vou fazer. E o cara que me grava virou e falou, vamos fazer um curso de nutrição oncológica. Eu falei, não, eu quero começar pelos pacientes. Isso pirou a cabeça dele, né? Como é que eu vou fazer curso para paciente? Eu falei, é quem precisa. Primeiro eu vou dar a Deus, depois a gente faz o resto. Vamos embora, porque eu quero ensinar e ajudar as pessoas que estão desesperadas dentro de casa com aquele pai doente que está lendo na internet, porque a internet, as pessoas são muito maldosas. Colocam lá para tomar chá de folhas de graviola que cura o câncer, para tomar
tomar a cápsula tal que cura o câncer, que eu não sei o que. Gente, é uma maldade com aquela fragilidade que a pessoa está, e a pessoa acredita que vai tomar aquilo ali, aquilo vai resolver. Aí, pronto, aí eu comecei e tenho a jornada que é para pacientes e cuidadores, já estou desenhando para profissionais, mas a minha forma de começar foi realmente por eles. Então, fácil não é, dá vergonha mesmo. Tem hora que eu mesmo entro na crise, paro um pouco nos stories, né? Aí veio a pandemia deu esse empurrão para a gente, né? Minha filha, se você ainda estava com dúvida, agora vai, porque é a única forma da gente fazer, e graças a Deus, fazer chegar o nosso trabalho a quem precisa. Tô adorando, Luana. Eu acho que essa humanização, essa desconstrução que a Patrícia falou é o que a gente sempre propôs para esse podcast, né? Nesse momento, eu acho que a gente deveria ouvir também a opinião de outras pessoas. Stephanie, fala para mim o que você está achando, o que você vai trazer de novidade para as redes sociais nossas aí. Bom, nesse momento especial do episódio, onde todo mundo está esperando, segundo os nossos apresentadores, eu venho dar uma dica de ouro para os nossos ouvintes, além de dizer que eu tô amando gravar com a Patrícia e que é impossível escutar a Patrícia falar e não sorrir imediatamente. Voltando para a dica de ouro. Hoje eu queria dizer para vocês que o Connution é um congresso de nutrição online, do qual a Patrícia, nossa convidada, é a idealizadora. Ele vai acontecer do dia 24 ao dia 27 de maio e as inscrições são gratuitas. Então você consegue acessar esse link e se inscrever através do nosso site, cienciadanutrição.com.br. Não dá para perder, né? Bem, obrigado, Stephanie. Tinha certeza que você também estava gostando muito. Patrícia, pegando a tua última frase assim agora, e entrando agora talvez numa parte até um pouco mais técnica, quando a gente vê outras especialidades como cardiologia, a própria nefrologia, a gente vê que às vezes alguns guidelines, algumas recomendações para alimentação são bem determinadas e vão evoluindo. Para câncer, isso às vezes é difícil você determinar, até para uma doença multifatorial, né, que esse alimento está mais associado aí ao maior risco. Mas assim, o que você tem lido de novidade que as últimas recomendações têm trazido? Vou dar exemplo, bebida alcoólica, frutas e hortaliças, assim, o que esses grupos assim que a gente vê, olha, eu falo mais no aspecto de prevenção, até porque o tratamento seria uma outra discussão ainda que a gente traria, mas o que a gente vê assim que os principais trabalhos da área da ciência têm voltado nessa área da nutrição, que, óbvio, essas recomendações, como a gente percebeu anteriormente, precisam ser humanizadas, mas, querendo ou não, precisa de uma parte um pouco mais técnica que entra no nosso papel também. Total, e é uma técnica que a gente cada vez mais, né, eu estou muito em contato com a Wilza, que é da UFRJ, a Grazi, que é da USP, a gente essa semana justamente está discutindo o uso de chás durante o tratamento oncológico e tentando buscar onde é que estão essas bases e aonde estão esses trabalhos que vira e mexe, um outro fala assim, não pode isso, porque tem isso, tem uma camomila com tamoxifeno, e aí a gente começa numa varredura, literalmente, para a gente tentar achar onde está essa explicação. Hoje a gente já começou a achar um pouquinho do fio da meada, num metabolismo hepático aí do tamox e tempo de meia-vida do tamoxifeno. Então, a gente tem que ampliar, né? A nutrição oncológica precisa mesmo disso, até falei isso para as meninas hoje, que a gente precisa estar cada vez mais embasado. Eu sei que você me perguntou sobre prevenção, mas eu vou falar de um grande trabalho que a gente teve publicado no JCO em 2019, falando sobre tratamento, acompanhando americanos que usam dosagens, né? Aí eles fazem superdosagens de vitaminas e minerais, ou havendo uma comprovação de que a suplementação durante o tratamento oncológico minimiza o efeito da quimioterapia, né? Então, a gente teve uma redução, em alguns casos, de até 60% do efeito do quimioterápico, fazendo uma possibilidade muito maior de metástases, um tempo de vida menor e menor qualidade de vida. Então, isso deu uma mexida muito grande. Eu tenho visto um movimento, sabe, Anderson, dos oncologistas crescente em relação à nutrição. O que eu tenho visto é nascendo uma nutrologia de oncologistas, e isso está fazendo o holofote virar para a alimentação oncológica, porque eu vou te falar a verdade, oncologia é um setor, embora a gente trabalhe com equipe multidisciplinar, o oncologista é o cara que ele é muito fechado em tratamento oncológico. Ele é o cara do cálculo, de ler os guidelines e ver que saiu agora, anteontem, se ele associar uma droga XYZ
com outra, ele vai dar um tempo médio de vida de 3 meses a mais para aquele paciente. Então, embora eles reconheçam a nutrição, vou dizer para você que nos últimos 3 anos, que é aí que houve o boom mesmo, eu acho que mais com os trabalhos de sarcopenia, mostrando que o indivíduo sarcopênico, ele interfere muito no estado nutricional. O estado nutricional, por si só, o paciente diminui a resposta do tratamento, e isso está muito claro. Então, eu acho que por essa clareza muito grande, isso deu uma chacoalhada muito grande. Então, esse estudo do JCO deu uma balançada grande nessa história de nutrição e oncologia, já que a gente tinha pacientes que faziam uso, né, de alguns suplementos específicos no trabalho, era coenzima Q10, zinco, selênio, A, E, C, zinco, acho que era isso, né? Então, vejo hoje a maioria dos oncologistas realmente não incentivando o uso e sendo muito mais fácil a gente discutir com eles quando a gente vai lá e suspende, em caso algum paciente esteja usando. Acho que isso foi bem pontual, foi final de 2019. Quanto à parte de prevenção, a gente tem a atividade física também ascendendo enormemente em oncologia. Há 20 anos atrás, a gente nunca mandaria um paciente pré-cirúrgico de abdômen fazer atividade física. Há 20 anos atrás, a gente nunca mandaria um paciente fadigado de 55 quilos, 1,70 m, fazer atividade física, porque ele vai sair da fadiga se ele não está conseguindo nem levantar da cama direito. Então, eu vejo dos últimos 10 anos para cá um crescimento muito grande desse incentivo à atividade física. E que aí os guidelines de prevenção mostram também isso, né? Sobrepeso e obesidade muito relacionados com a causalidade de um número bem importante de câncer. Um trabalho recente falando do câncer de cólon e reto tem crescido absurdamente. E aí a gente tem um estudo falando que naqueles indivíduos que consomem uma quantidade considerável de frutas, verduras e legumes, e nesse estudo particularmente aveia e iogurte, de forma constante, tem uma possibilidade menor de virem ter câncer de cólon e reto. E aí a gente tem essa história, né, relacionada a sobrepeso e obesidade com câncer de mama. E a gente, com esse nosso hábito alimentar completamente copiando hábitos americanos, com a nossa população ganhando peso, sem o entendimento da relação linda que o brasileiro tem com a alimentação, com a comida que é da nossa terra, a gente está perdendo isso. Por isso que eu explico para os meus pacientes que é mais comida de Deus e menos comida de código de barra, para que eles voltem a comprar menos pão na padaria e façam mais inhame para comer de manhã, né? Para comer um aipim, fazer um cuscuz em casa, enfim, que é um hábito nosso, é uma história que está muito próxima, historicamente, da gente, mas infelizmente isso tem perdido, isso está impactando demais nos números. Então, e também o que você falou, que a gente tem que dar uma especial atenção ao uso de bebida alcoólica, principalmente entre as mulheres, que tem aumentado muito, e isso está também impactando. Nós mulheres somos muito mais sensíveis à bebida alcoólica, né? A nossa toxicidade, nossa resposta é muito diferenciada, vai interferir em estrogênio, 80% a 90% dos cânceres de mama são estrogênio positivos. Então, a gente tem aí esse hábito alimentar também que está mexendo. E a gente anda muito de olho, no Conute a gente vai ter uma mesa de mastologistas falando disso. É o câncer de mama da mulher mais jovem, né, Anderson? A gente está com um índice cada vez aumentado. É muito comum na minha prática, se duvidar, acho que metade das mulheres que eu atendo hoje de câncer de mama são mulheres extremamente jovens, que têm no máximo 40, 45 anos de idade. Então, é uma coisa que também a gente está tendo que virar a atenção aí, que a gente está com uma mudança aí da caracterização desse diagnóstico. Que resgate fantástico esse de direcionamentos que você deu, das partes quentes aí da ciência da nutrição voltada para a oncologia. Realmente, para quem está escutando, fica aí um mastigado muito importante, né, de direcionamentos nesse sentido. E aí eu queria, já caminhando aí para uma última pergunta da minha parte, né, falar para os nossos ouvintes, né, que uma outra parte importantíssima que vem crescendo na ciência da nutrição como um todo, que a gente inclusive vê refletido nos editais de CNPq, nos editais das fundações de apoio, é a questão do combate à fake news, né? E aí isso começa agora mais crescente com as redes sociais, mas desde lá de trás, né, isso já existia com a questão dos mitos populares, né?
Então, eu queria ver contigo, aproveitando que você tem esse olhar da ciência, mas também tem esse olhar da prática clínica, o que você mais escuta assim, dos teus pacientes, né, em relação a esses mitos populares, fake news na área de nutrição e câncer, né? Se você pudesse se destacar aí os 2, 3 mais, né, para aproveitar o alcance do nosso podcast e levar um pouco disso para a sociedade também, seria ótimo. Luana, o campeão deles é o açúcar causa câncer ou não pode comer açúcar porque o açúcar alimenta o câncer. Esse é o campeão de fake news, né, de história. E aí eu tenho que explicar para o paciente que a relação do açúcar causar o câncer está muito mais relacionado com escolhas alimentares, densidade calórica aumentada, que a densidade calórica acima, né, de 2,5 a 2,8 hoje já é mostrada como uma das causalidades para esses cânceres, que são os cânceres, vamos dizer assim, hormonais, né, o consumo, lógico, contínuo, né, desse volume de alta densidade calórica. E aí a história bate um pouco também com o PET scan. PET scan é um dos exames, né, de imagem para constatar se o paciente ainda tem doença ativa ou se não tem doença ativa. Ele toma um xarope glicosado e aí ele é marcado para ver se tem a ação ali das células ativando e literalmente fazendo uma aglutinação ali daquele ponto de glicose. Então é aquela célula ativa buscando fonte energética mesmo, né? É a Grazi, ela publicou, não me engano, também em 2019, 2020, um trabalho falando sobre metabolismo de câncer de mama, mostrando o metabolismo do câncer de mama extremamente ativo, não só para glicose, mas também para glutamina, e é uma outra coisa, Anderson, que deu uma bagunçada bastante na gente, glutamina e butirato como utilização energética por célula mamária. Então, enquanto as pessoas estão pensando só lá no açúcar, tem até butirato entrando na história, entendeu? Como utilização energética. Então, desconstruir. Essa mulher é uma mulher, repito, que vem, particularmente, é a mulher que está com sobrepeso e obesidade, um hábito alimentar completamente inadequado, deficiências que vão levando essa mulher a querer comer um monte de doce. Então, é desconstruir o hábito dela, que está ligadão lá com açúcar, e, na verdade, o ideal é não comer, porque eu falo, não, você tem que parar de pensar que você não está dando comida para o câncer, você tem que alimentar você. É isso que você tem que pensar, não é focar nele, é em você. Comer um copo americano de açúcar por dia, que é uma média que o brasileiro consome, é o bom? Não é o bom, porque tem zero nutriente, zero vitamina, zero mineral, então eu tenho que desconstruir isso. Eu acho que o chá da folha da graviola já caiu por terra, mas a gente ainda tem, né, o chá da folha da graviola, já com alguns trabalhos mostrando sua nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Já caiu, mas a gente teve uma época muito grande. Eu trabalho com um pesquisador do INCA, ele que me falou que o trabalho que ele leu para ter uma ação mesmo de anticarcinogênica teria que ser, se não me engano, 1 quilo de folha de graviola para fazer em um volume de uma xícara de água, uma coisa assim, então, tipo, impossível. E a gente tem ainda, até por conta do meu contato com pacientes de outros estados, o uso do noni, também utilizado, e eles fazem um extrato, né, de noni, enfim, para curar o câncer. A gente tem a nem sei falar o nome, fosfoetalamina, né, que entrou agora no Brasil como suplemento vitamínico e minerálico, mas infelizmente, Luana, a gente tem muita coisa aí no meio que eles falam, e aí a gente tem que ficar pesquisando. Na minha comunidade do Facebook, entrou uma pessoa perguntando aonde que eu encontro Jucá. Jucá é cicatrizante. Aí eu fui procurar, o que é Jucá? Cicatrizante da onde? Será para beber? Será que é para botar em cima da mama? Tem toda essa coisa, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque temos, infelizmente. Patrícia, a gente sempre pede para o nosso convidado, né, traga uma imagem que ilustre um pouquinho o que é essa nutrição, a ciência, um pouco do mundo que ele vive, né? Queria que você comentasse um pouco que imagem que você escolheu para esse momento nosso aí. Essa imagem é uma imagem de uma mão de uma paciente muito emagrecida, se não me engano ela tinha 37 quilos, ictérica, só aparece a mãozinha dela. Eu estou do outro lado da mesa e eu pego na mão dessa paciente, né? Essa paciente é uma paciente que morava com filho, né? E ela referia uma extrema solidão. E é muito difícil entender, e aí eu tive que ir para dentro do silêncio da solidão dela para entender, mesmo ela tendo um filho que a cuidava, que solidão era que ela sentia, né? E aí ela estava em estágio final de doença, né, ictérica, e eu tinha que fazer as prescrições, porque era uma paciente que já estava em
acompanhamento comigo, de fazer prescrições para fazer a suplementação, fazer ajuste de suplementação dela, porque ela já não estava aceitando algumas coisas, e eu precisava de fazer os ajustes para ela. Eu sempre falo para quem eu dou aula, né, hoje é mais palestra, que a nutrição oncológica não pode ser uma nutrição prescritiva, né? E ali eu precisava prescrever os suplementos para ela, mudar os suplementos dela, e a sala lá fora estava cheia de espera, né? E aí, aquele momento é o momento de você sair de trás do computador, olhar para o ser humano que está na sua frente e ver aquela história na sua frente. Que dor e que solidão aquela mulher sente tendo ela um filho. Ela não é sozinha, mas ela está sozinha. É o final da vida, todas as histórias que nos mobilizam, é o entender a finitude, né? E ela precisava muito mais de uma relação, e tem um trabalhinho muito bonitinho que eu mostro nas minhas palestras, um trabalhinho bonitinho, observacional, e fala da importância da criação da aliança com o seu doente. E aí, da necessidade que o seu doente tem, e como eles respondem melhor quando você cria uma aliança com eles. E ali, aquela imagem remete a mim a eu sair atrás do computador, tirar meu óculos, estender a minha mão, tocar naquele doente, entender qual é a dor dele, para naquele momento ele saber que eu estou ali e eu criar aquela relação com ele. Muito mais do que nutrir aquele corpo, eu precisava de nutrir aquele indivíduo, para que ele entenda, né, que estamos todos juntos ali. Dali eu levantei, fui buscar o oncologista dela, para que ele também a visse, e que a gente fizesse um acompanhamento, um olhar para ela amoroso ali, para ela entender que ela não estava sozinha. Então, essa imagem me repete isso, né? Nós já somos extremamente carentes, né? A gente tem carências múltiplas, então o câncer mobiliza ainda mais as pessoas, sensibiliza mais. Então, eles estão precisando de muito mais atenção no olhar, não na doença, mas no humano, né? E aí, o mais que humano em nós, né? Como já diria Caetano. Luana, lá vem essa musiquinha aí de novo. Tá na hora da gente terminar o nosso programa. Eu tô assim, extasiado assim, com essas histórias, eu acho que também com as informações que nós passamos. Vou passar a palavra para você, Luana, mas eu queria uma frase que me marcou muito no episódio de hoje, uma frase da Patrícia, que é mais comida de Deus e menos código de barra. Vai ser uma coisa que vai ficar marcada aqui para mim. E aí, o que você achou? Anderson, a Patrícia Reis arrasa. Desculpem a piadinha, mas é porque ela arrasa mesmo, né, gente? Então, de fato, estou também extasiada, me marcou muito, né, a parte que vocês, né, que Patrícia trouxe e Anderson também destacou de humanização, né? A gente fala muito, Patrícia, no nosso podcast de família, né? E a todo momento que você ia entremeando nas tuas falas a importância da humanização, eu lembrava do meu pai, né? Que é uma pessoa que sempre que vai num médico ou num profissional de saúde, volta um pouquinho frustrado, porque ninguém me olhou, ninguém me tocou, viram o meu exame e passaram remédio, né? Então, assim, você deixou essa inspiração para todos nós. Muito obrigada pela tua incrível participação. E agora eu gostaria de chamar ela, Stephanie, querida, conte aí para os nossos ouvintes, resgate para eles um pouquinho dos nossos endereços e redes sociais. É um prazer, mais uma vez, Anderson e Luana. Eu, particularmente, quero agradecer, assim, imensamente, acho que eu não consigo mensurar o tamanho do meu agradecimento pela presença da Patrícia, porque esse tema, além de me interessar muito, é um tema muito, muito interessante. Para mim, particularmente, é um tema que me atinge profundamente. Então, eu quero agradecer. Eu não sei se eu vou conseguir mensurar o tamanho do meu agradecimento. Ele é muito grande. E eu venho relembrar aqui para os nossos ouvintes, então, que eles podem nos encontrar através do @podcast Ciência da Nutrição, tanto no Facebook quanto no Instagram. E através do nosso site também, cienciadanutrição.com.br. Lá eles têm muito mais dicas e coisas muito mais profundas sobre o episódio de hoje e sobre os outros episódios também. Stephanie, querida, obrigada. Agora, com aquele final que a gente fica esperando o momento de interagir com os nossos ouvintes, né? Eu acho que a gente está caminhando e vem escutando de vocês muitos elogios, muito incentivo em relação a como o podcast vem atingindo cada um de vocês. E eu volto a falar aquilo que eu falei no primeiro episódio, que eu e Anderson e a nossa equipe, Camila, Stephanie e Paola, combinamos com vocês. Esse podcast é nosso. Então chegou o momento de saber, né? Dessas temáticas todas que vocês andaram escutando nos últimos episódios, qual que te marcou mais? Conta pra gente. E além disso, indica pra gente um tema que você acha incrível, junto com o convidado que a gente deveria chamar. Oi, eu sou a Paola. Aproveitando que a Luana trouxe a pergunta desse episódio, que vai estar lá no nosso story do Instagram, eu vim trazer uma resposta que rolou quando perguntamos. Quando você quer entender mais sobre alimentação, onde você busca informações?
Um dos nossos ouvintes que está sempre com a gente respondeu que busca essas informações em perfis do Instagram de nutricionistas. Ficamos felizes com essa resposta e agradecemos a interação. E você, que tal interagir com a gente também? É só ficar ligado no nosso Instagram que essa semana iremos postar a caixinha com a pergunta desse episódio. Anderson. Obrigado, Luana. Patrícia, queria muito agradecer a tua participação e a gente abre o microfone aí para o que você quiser falar agora no final, suas considerações finais, divulgar o seu congresso. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Gente, obrigada, Anderson, Luana, obrigada a cada um que está ouvindo nesse momento. É uma felicidade para mim ouvir de vocês que eu consigo passar. É isso que eu quero, e para que a gente mobilize esses estudantes de nutrição, para que a gente mude um pouco dessa história do não olhar, né? Do não tocar, porque o ser humano é muito mais interessante do que qualquer fisiologia, do que qualquer metabolismo. A beleza que é de você se entregar e ser feliz no que faz, né? Então, o mais importante, busquem dentro de vocês se assim são felizes fazendo o que fazem, que se não for, muda a rota, faz outra coisa. Porque não esquece do que eu falei no início, que a vida da gente é finita e é pequenininha, a gente só está numa fila, né? E aí a gente aproveitar esse tempo que a gente está na fila, e os meus pacientes me ensinam todos os dias isso. E a grandeza é a fortaleza que nós somos. Se alguém aqui hoje estiver passando por algum problema difícil, alguma situação difícil, a gente sempre fala, eles me ensinam isso, vai passar, né? E a gente se ajuda, e a fortaleza que eles nos mostram, que eles me mostram, né? E aí que eu me cobro da gente também ter os nossos momentos de luta, de luto, de dificuldade, de não aceitação. Essas são as fases, né? Do luto pós-diagnóstico e depois do entendimento e de ir mesmo para a prática e trabalhar e ir tratar a doença, e que a gente leve isso para as nossas histórias aí da vida. E uma coisinha que eu queria pedir a vocês, para que vocês entendam, muitos pacientes usam esse termo, mas para que a gente tente não deixar usar esse termo de luta contra o câncer. A gente tentar entender que ninguém ali está lutando, luta é uma coisa que não tem trégua, luta é uma coisa que só tem dor e tem morte envolvida, né? Eu mesmo que eu saiba que é uma história que eles querem ser remetidos a guerreiros, né? Mas isso dá uma dificuldade danada nesse termo, né? É muito melhor a gente entender que está vivendo com o câncer do que lutando contra o câncer, né? Mostra muito mais dor do que o caminho que a gente tem hoje em oncologia, que a gente tem tanto sucesso, né, durante o tratamento. Eu agradeço a vocês. Como o Anderson falou, a gente tem um CONUT. O CONUT é um congresso que começou ano passado, de forma online. Para minha surpresa, eu tive 21 mil inscritos e 226 mil visualizações de aula no CONUT do ano passado. É um congresso que acontece de forma gratuita nos dias 24 aos dias 27 de maio, que eu tenho a felicidade de eu, dessa minha forma sonhadora, megalomaníaca, eu vou entrando em contato com as pessoas assim mais importantes do planeta, e a pessoa diz, sim, eu dou aula. Simples assim, claro, eu dou aula, Patrícia. Então, a gente tem um montão de gente importante aí. Então, estamos aí no dia 24 e 27 de maio. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado pelas lições científicas, mas mais do que isso, que a gente vai carregar para a nossa vida. Luana, hoje foi especial, né? Maravilhoso, Anderson. Saímos aí cheios de energia para juntos construirmos essa jornada com Patrícia e com nossos ouvintes. Agradecemos mais uma vez a todos os ouvintes que nos acompanharam durante esse podcast. E esperamos encontrar vocês interagindo conosco nas nossas redes sociais. Podcast Ciência da Nutrição. Ciência da Nutrição. Ciência da Nutrição. Ciência da Nutrição.